Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Minha família em outro nível. A palavra de hoje vai impactar pessoas. Isso vai impactar você, a sua casa, a sua família. E se você compartilhar esse vídeo, mais pessoas serão impactadas. Por quê? Porque minha família em outro nível. E nós estamos aprendendo aqui junto com Bartimeu. Bartimeu vai dar uma lição para nós. E eu disse no vídeo anterior, aquilo que eu aprendi, eu estou passando aos irmãos. Isso, a você, meu amigo, a você, minha amiga. Por isso, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comente ele, compartilhe. Isso, juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? O livro de Lucas, no capítulo de número 18 e o versículo de número 37. Olha o que diz a Bíblia. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava ali. Eu vou refrisar. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava ali naquele local. Foi isso que informaram a Bartimeu. Irmão, o que eu quero chamar a sua atenção? O que tem a ver isso com família? Olha, a importância de você falar de Jesus. Você tem que falar de Jesus dentro da sua casa. Isso, você precisa falar de Jesus dentro da sua casa. Por quê? Porque Bartimeu, ele só começou a clamar ao Senhor porque ele ouviu falar que Jesus passava por ali. Se ele não tivesse ouvido falar que Jesus estava ali, a vida de Bartimeu não seria mudada. E muitas pessoas não têm a vida mudada porque não ouvem falar de Jesus. Então você, amigo, você aí, você precisa falar de Jesus dentro da sua casa. Você precisa reunir os seus filhos, você precisa reunir junto com a sua esposa e comentar sobre Jesus. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor chamou você para mudar a história de muita gente. E por onde é que deve começar? Deve começar pela sua casa, aonde você está, todos os dias, aonde você levanta de manhã. Quando você acorda, é necessário você fazer a sua oração e deixar um texto bíblico, isso, um versículo bíblico. É importante você reunir com toda a sua família, pelo menos uma vez por dia, e falar sobre Cristo com eles. É necessário isso para que a sua família possa ser mudada, para que a sua família possa ser transformada pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo. E não só a sua família. Você precisa falar de Jesus lá no seu trabalho, porque tem famílias lá que precisa ser mudada. Tem chefe de família, tem uma esposa que está lá, tem um filho que trabalha junto com você, que precisa ouvir falar de Jesus, porque quando ele ouvir falar de Jesus, ele vai levar essa história, vai levar esta palavra até a sua família, até a sua casa, e lá então eles entenderão a necessidade de se encontrar com Cristo para ter a vida mudada. Então, o Bartimeu só teve a vida mudada porque ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, imediatamente ele começou a clamar. Imediatamente ele começou a clamar a Cristo, pedindo ao Senhor por misericórdia. Você está vendo a importância de você falar de Jesus dentro da sua casa? Você está vendo a importância de você falar de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, aonde você estiver? Você precisa. Olha, essa mensagem aqui, se você compartilhar com alguém, você vai estar falando de Jesus. Alguém vai ouvir esta palavra e vai entender que é sobre Cristo. Então, pode ter a vida mudada. Essa palavra pode entrar na família dele, na casa dele, no coração dessa pessoa, e então ele ser transformado. Tantas pessoas. Escute isso. Bartimeu, quanto tempo ele era cego? Quanto tempo ele mendigou um pão? Quanto tempo ele ficou parado à beira do caminho? Quantas vezes levaram ele até a entrada de Jericó e deixaram ele ali? Mas quando ele ouviu falar que Jesus passava, irmão, a história dele foi mudada. Você está vendo quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Precisamos ter empatia de falar de Cristo para eles.
de falar de Cristo, porque nós temos a nossa vida mudada. Eu estou falando com pessoas aqui que têm a vida mudada. O Senhor já transformou a sua vida. Então é necessário você compartilhar esta palavra, esta mensagem, ou seja, compartilhar Jesus com as outras pessoas, para que elas também possam ter a vida mudada. Meu amigo, é tempo de nós fazermos isso. É tempo de nós fazermos isso. Compartilharmos sobre Jesus. Uma mensagem que você compartilha no seu status, uma mensagem que você compartilha aí na sua rede social, tem um poder enorme de mudança. Olha, um folheto que foi entregue a uma determinada pessoa mudou a vida dela. Eu vou só falar um pedacinho aqui sem citar o nome e você vai entender que a vida dessa pessoa foi mudada. Tem um testemunho muito impactante de um moço que hoje é cantor evangélico, mas ele teve a vida mudada quando recebeu um folheto na sua mão. Alguém entregou o folheto na mão dele e no folheto dizia assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi através desse versículo bíblico que impactou o seu ser, impactou a sua vida, e a partir daquele momento ele teve uma mudança. Ele precisou e quis mudar, e então se entregou a Cristo, e Deus fez uma grande obra na vida dele. Então é necessário nós compartilharmos sobre Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Por que você está pensando em desistir? Porque quando nós olhamos para Bartimeu, no versículo de número 39, olha o que acontecia. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou refrisar esse versículo, verso de número 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Lembra que Bartimeu ouviu falar sobre Jesus? E então ele se propôs a clamar, a gritar por Jesus, para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele. Mas você sabia que para fazer a gente desistir, ou para tentar fazer a gente desistir, os números são muito maior do que as pessoas que vão apoiar você, que vão ajudar você, ou até mesmo te incentivar. O número de pessoas que querem, que vai dizer que é difícil, que é impossível, que Cristo não vai te ouvir, para que clamar desse jeito? É muito maior do que as pessoas que querem incentivar ou as pessoas que querem te ajudar. Mas por que é que você vai desistir? Não é tempo de desistir. É tempo de você clamar a Jesus e ter persistência. O interessante é que, ao invés de receber apoio, Bartimeu foi repreendido. Quantas pessoas não conheciam Bartimeu? Quantas pessoas não via Bartimeu sentado ali? Agora, na hora que Jesus vai passar e Bartimeu está gritando por Jesus, ele não recebe apoio. Ele escuta as pessoas a mandar ele se calar, a ficar quieto. Mas Bartimeu não se incomodou com as pessoas falando para ele se calar. Mas ele gritou mais, ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A insistência desse homem atraiu a atenção de Jesus. Você precisa ter insistência na sua vida sentimental, emocional, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida familiar. Você precisa ter insistência. Não é porque as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, por causa disso ou por causa daquilo outro, que é para você desistir. Não é por causa disso que você vai desistir. Você precisa persistir. Bartimeu insistiu, dizendo: Jesus, tem misericórdia. E isso atraiu a atenção do mestre. Irmão, o que atrai a atenção de Jesus é a nossa insistência. Se nós persistir com o coração quebrantado diante dele, meu irmão, ele vai parar para nos escutar. Ele vai parar para nos atender. Jesus, ele olhou e disse: eu vou ter que parar para ouvir o que esse homem está precisando. Porque ele insistia, mesmo que as pessoas diziam: você está incomodando o mestre. Ele não parou para ouvir as pessoas. Ele persistiu clamando. A oração precisa ser insistente. A oração precisa ser insistente. Quem sabe você orou apenas uma vez,
2 vezes, e já está desistindo de orar pelo seu esposo, está desistindo de orar pela sua esposa, está desistindo de orar pelos seus filhos. Meu irmão, não pare, persista. Persista, porque o nosso Deus tem poder para salvar ele, tem poder para libertar ele desse mundo de vícios, tem poder para transformar a vida do seu filho, tem poder para transformar a vida do seu esposo. Você não pode desistir agora, minha irmã. Meu irmão, você não pode desistir agora. O Senhor pode salvar a sua esposa, Ele pode fazer isso. Irmão, ele não se calou diante da oposição. Ele continuou clamando até que Jesus ouvisse ele. Irmão, ele continuou clamando, eu vou refrisar, ele continuou clamando até que Jesus ouvisse ele. Irmão, você tem que clamar até Jesus te ouvir. Não, você tem que buscar, insistir, permanecer até que Jesus pare para te ouvir, até que Ele te atenda. Você precisa orar. A oração precisa ser cheia de fé. Ela tem que ter isso. A oração precisa ter fé. Bartimeu orou, clamou com muita fé, mesmo que os outros não acreditavam que Jesus ia parar, mas Bartimeu tinha certeza que Jesus ia parar para ouvir ele. Por isso ele não cessou de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sem ver Jesus, ele acreditava que a sua resposta viria, mesmo sem ver Jesus. A oração precisa ser corajosa. Ele enfrentou a crítica das pessoas que estavam dizendo: você está incomodando o mestre. Ele enfrentou o desânimo e a multidão que tentava silenciá-lo, mas ele sabia que a sua chance de ser curado estava ali, naquele momento, e por isso ele não desistiu. Você precisa entender isso e persistir, mesmo quando as pessoas estão querendo que você desista. Você precisa ter coragem, mesmo quando a multidão, o povo, a sua família se levanta para tentar desanimar você. Você precisa ter coragem e dizer: não, eu tenho certeza que a minha família será transformada. Eu tenho certeza que a minha casa será transformada. Tenha coragem como teve Bartimeu. Se levanta, porque eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem as suas mãos estão encolhidas, mas sim os seus ouvidos estão abertos e as suas mãos estão estendidas. A oração que você faz, Deus te ouve, meu irmão. Deus te ouve. Esse é um grande ensinamento que nós temos com Bartimeu, mostrando para nós que as dificuldades que passamos não é para fazer nós desistir, mas é para fazer nós persistir. Porque sendo assim, Deus vai nos ouvir. Talvez você já tenha clamado há dias, meses ou até mesmo há anos por um milagre, e o desânimo tem começado a chegar até a sua porta. Irmão, mas não é tempo de você desanimar. Se pessoas têm dito para você parar, não aceite esta situação, mas se levante e clame mais alto ainda, dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. Eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor me alcance. Quando nós fazemos isso, entendemos que estamos prontos para receber uma libertação. E hoje pode ser isso na sua vida. A libertação pode chegar na sua casa, a libertação pode chegar na sua família. Bartimeu clamava e insistia, porque ele sabia que a libertação ia chegar para ele, que a restauração, que o tempo de mudança ia chegar para ele. Em Lucas, no capítulo 18, quando nós lemos essa história, entendemos que estava um cego à beira do caminho mendigando, mas quando ele percebeu que Jesus passava, quando ele ouviu
ouviu que alguém disse que era Jesus o Nazareno, ele não se importou com os outros, com as críticas, com a multidão, com o solatório, ou até mesmo não se importou de se expor diante da multidão, mas ele clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, alcance, eu estou aqui necessitado, estou aqui precisando. Ele clamou até Jesus parar, ele clamou até Jesus parar, porque ele sabia que poderia ser naquele momento a libertação, a restauração da visão dele. Ele poderia deixar de ser cego naquele dia, por isso ele insistiu e persistiu. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: até quando você vai perder as oportunidades que estão diante de você? Até quando você vai perder as oportunidades que estão diante de você? Irmão, tem tantas oportunidades que chegam em nossa mão, mas nós acabamos perdendo ela por descuido. A história do cego de Jericó nos ensina sobre oportunidades. Ele clama, insistindo em clamar, em chamar a atenção de Jesus, mesmo quando tentam impedir ele. Mas ele não se cala, ele persiste, contrariando a multidão. Talvez você tenha pensado: eu não sei se Jesus vai passar, eu não sei se Jesus vai me ouvir. Mas a oportunidade eu não posso perder. Se Jesus passar e não parar, ele passou e não parou, mas eu abracei a minha oportunidade. Eu fiz o que estava no meu alcance. Foi isso que Bartimeu decidiu fazer. Mesmo se Jesus passar e não parar, eu não vou perder a minha oportunidade. Não podemos brincar com a oportunidade, porque muitas delas nunca mais volta, e pode ser a única que nos fará feliz. Irmão, então não perca a oportunidade. Há pessoas desperdiçando um momento decisivo. Há pessoas desperdiçando momentos decisivos. Quando uma oportunidade se abre, dizem: agora não dá, estou ocupado. Inventam desculpa. Pode ser a semana que vem, pode ser outro dia, mas a oportunidade de decisão é hoje. Por que eu vou esperar? Diz o maior sábio que já existiu sobre a face da terra, Salomão. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, se a oportunidade chegou, porque é tempo de oportunidade, não deixa passar. Uma certa vez ele contando e diz: bateu em minha porta, eu demorei para abrir. Quando eu abri, já estava longe e era a felicidade. Clamei por ela, mas ela não me escutou porque era surda. E lá se foi. E lá se foi. Ele está dizendo a respeito da oportunidade. Se ela passar diante de nós, não demore em abraçar ela, mas acate esta oportunidade e clame por Jesus. O cego de Jericó não cometeu esse erro. Ele entendeu que essa poderia ser a sua única chance. Por isso insistia. Ele não dá ouvido à multidão. Ele não é silenciado pelo grito dos povos que estavam ali. Não, ele não é silenciado por eles. Ele buscava sem medir esforços, dizendo: Jesus, tem misericórdia. E você? E você tem buscado? E você tem buscado sem medir esforços? Ou as situações da vida têm feito você parar? Ou as situações da vida têm feito você pensar que não é para você? Tem feito você pensar no depois? Depois eu busco, depois eu clamo, depois eu peço, depois Deus me escuta. Se é agora. Se é agora que a sua família está precisando, se é agora que a sua casa está precisando, por que deixar para depois? É tempo de você abraçar a oportunidade. Hoje,
muitos chegam à velhice, cheios de arrependimento, porque não aproveitou o momento, porque não fiz o que deveria ser feito quando a oportunidade estava lá, porque eu não tentei quando deveria ter tentado. Mas a pergunta que você deve fazer é: até quando vou brincar com as oportunidades que Deus tem me dado? Até quando vou brincar com as oportunidades que Deus tem me dado? Eu vou refrisar isso daqui. Hoje muitos chegam à velhice com arrependimento e lamentando da vida, com a seguinte pergunta: por que não aproveitei? Por que não fiz? Por que não tentei? Mas a pergunta que você deve fazer hoje é: até quando eu vou brincar com as oportunidades que Deus tem me dado? Talvez ainda nessa semana você tenha recebido uma grande oportunidade, mas por causa aí de tantas outras coisas, você procrastinou. Mas hoje, decida. Nunca mais vou deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Nunca mais eu vou adiar aquilo que dá para mim decidir. Não, hoje eu tomo essa decisão. Tome essa decisão para sua família ser abençoada, para sua casa ser abençoada. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar pela sua família nesse instante e eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem. Fale de Jesus para alguém. E você compartilhando essa mensagem, você está falando de Jesus para alguém. Uma família precisa ser alcançada. E talvez é no seu status do WhatsApp, é no seu status do Facebook, é no seu Instagram. Talvez quando você compartilhar, alguém vai ser impactado lá no grupo que você mandar. Alguém vai ser impactado dizendo a verdade. Eu tenho que abraçar a oportunidade que Deus tem me dado. E junto com esse pedido que eu estou fazendo para você compartilhar, eu faço um apelo. Qual o apelo, pastor? Qual o apelo? Se você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, é tempo de você se encontrar com Ele. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador e você terá a sua vida mudada. Ele vai mudar a sua vida. Como é que eu tenho essa garantia? Na cruz do Calvário, Ele abriu os braços, não foi em vão. Ele abriu os braços na cruz do Calvário para mudar a nossa vida. Uma vida de pecado, uma vida de condenado, para agora uma pessoa livre, liberta, transformada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é o próprio Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontre-se com Jesus, confessando a Ele que Ele é o único, suficiente Salvador da sua alma. Vamos orar? Quero orar pela sua família agora. Pai, eu estou com esse moço, com esta moça, eu estou agora com esta pessoa que está me assistindo através aí do seu televisor, através aí do celular, meu Deus, através aí do notebook, qualquer outro meio de comunicação, essa pessoa está vendo agora e está orando comigo. Algumas dessas pessoas estão entregando a sua vida a Cristo, dizendo: eu te aceito como único e suficiente Salvador. Esta pessoa escreve o nome dele no livro da vida. Deus, mas tem pessoas que estão dizendo: eu preciso de uma mudança, a minha família precisa de uma mudança. Abrace ele, abrace ela agora, Senhor, e ajuda eles a mudar agora o quadro da vida familiar. Essa família que está entrando em divórcio, que a partir desse momento o divórcio seja cancelado, que a união, Senhor, com a compreensão e que a paz e que a alegria e que o amor de Deus alcance eles nesse instante. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo esta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você.
Eu espero você na próxima sexta-feira falando sobre família. Minha família em outro nível. E tem mais. Iremos aprender um pouco mais com Bartimeu a respeito de mudança, a respeito de família. A segunda-feira, 19 horas da noite, também estamos aqui no CTV, Conselho para toda a Vida, com uma palavra de Deus para você. Vem conosco, segunda-feira, às 19 horas da noite e sexta-feira, falando sobre família, às 19 horas da noite. Deus abençoe e até lá, se Jesus não voltar.